Glória a Deus, glória a Jesus. Bom dia, povo de Deus, graça e paz, amém? Já começa o negócio emocionado, fica difícil, né? Mas Deus vai ajudando, Deus vai dando graça. O que tem nos motivado no ministério é a visão que Deus deu ao apóstolo Paulo lá em Corinto, onde o texto bíblico fala: não tenha medo, pelo contrário, fale e não fique calado, porque estou com você e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Eu tenho vivido, meus queridos, crendo nessa promessa, e temos participado desse mover do Senhor que Ele está fazendo no Brasil e também no mundo. Reconhecemos a nossa pequenez, mas também sabemos que nós servimos um grande Deus, um Deus todo-poderoso, Senhor do impossível, e que tem, meus queridos, realizado grandes coisas. Cheguei em Januária no ano de 2016 e encontrei uma cidade e uma igreja com dificuldade. Quem estudar Januária, o passado de Januária, o passado não é muito bonito. Tem uma gestão política, por exemplo, por corrupção. Foram mudados 7 prefeitos, para vocês terem ideia. Existiam frases na cidade, como eu disse ontem, que deixava o povo com uma baixa autoestima. A frase que eu ouvia sempre era o seguinte: Januária é a cidade do já foi, do já teve, do já era. E querendo ou não, meus irmãos, muitas vezes esse sentimento, ele acaba entrando na igreja. Desenvolvemos um ministério, meus irmãos, a princípio, de unidade e também, meus irmãos, trabalhamos também curando os corações. Januária, essa cidade que aparece aí no mapa, nós fazemos divisão com a Bahia, a cidade de Cocos. E quem falou para vocês que Minas não tem praia? Nós temos praia. Januária é banhada pelo rio São Francisco, meus irmãos. E todo ano nós temos 100 dias de praias fluviais. E temos muitas belezas naturais. Nós temos o chamado Pantanal Mineiro, que é a reserva de Pandeiros, é o berço do Rio São Francisco. E esse ano, meus irmãos, o Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, ela foi reconhecida como Patrimônio Mundial da Humanidade pela Unesco. É um conjunto de mais de 250 cavernas, lindas catedrais. Você entra ali, glorifica a Deus, vê a grandeza de Deus e também a nossa pequenez. Meus queridos, é uma cidade lindíssima, mas de muitos desafios políticos, muitos desafios missionários. Por exemplo, só na nossa cidade, a nossa cidade tem a 4ª população quilombola do Brasil. Só em Januária tem 101 comunidades quilombolas. Então é o desafio para nós, igreja do Senhor. Temos os ribeirinhos do São Francisco, também como desafio missionário, meus irmãos. Temos uma grande população rural, urbana, lá na nossa micro-região chamada Médio São Francisco, de 16 cidades, onde Januária é a cidade principal. Nós temos até reserva, meus irmãos, indígena. Nós temos a reserva Chacriabá, que ainda não temos, meus irmãos, trabalho batista consolidado ali. Então tudo isso mexe com a gente. Tudo isso desafia o nosso coração para alcançar, meus irmãos, não somente aquela cidade, como também aquela micro-região. Das 16 cidades, somente 5 têm trabalho batista. As demais, meus irmãos, têm sido motivo das nossas
orações. Mas como eu conheci o trabalho, meus irmãos, como eu conheci a visão de igreja multiplicadora? Pode passar, por favor. Eu conheci em um congresso, meus irmãos, em um congresso Multiplique Regional, lá na Igreja Batista Monte Carmelo, em 2019. E a primeira dica aí para quem está pensando em adotar a missão, em adotar a visão, quem deseja que a visão se torne uma realidade em sua vida, leve consigo líderes. Aonde você for, pastor, leve os seus líderes. Leve ele em todos os eventos, multiplique. Nesse evento de 2019, eu levei um grupo bom. E esses se tornaram os meus principais líderes, os meus primeiros líderes, que inclusive estão aqui. Quantos participaram do primeiro Multiplique aí? Regional, de 2019. Saímos ali, meus irmãos, com os corações ardendo em fazer a obra. Entendemos que era isso que queríamos mesmo, para a nossa igreja, para a nossa realidade. Vamos fazer em 2020. Esse era o propósito, meus queridos. Só que o que aconteceu em 2020? Pandemia. Eu sei que muitos tiveram coragem e realizaram, meus irmãos, muita coisa, inclusive iniciar o processo de implementação da visão de igreja multiplicadora em 2020, mas esse não foi o nosso caso, meus irmãos. O sonho, ele foi adiado. Ele foi adiado, meus irmãos, em 2019. Entramos para 2020, orando, procurando entender a vontade de Deus para a igreja. Mas Deus, ele não deixou, meus irmãos, essa chama do coração apagar. Ou seja, em 2020, Deus, meus irmãos, levantou o pastor Lopes. Pastor Lopes está por aí? Quero honrar o pastor Lopes. Ele iniciou, meus irmãos, um grupo de mentoria. E eu ingressei nesse grupo de mentoria para aprender junto com alguns pastores sobre, meus irmãos, a visão de igreja multiplicadora. Estivemos, meus irmãos, com ele durante um tempo. Não é? Estivemos com ele um tempo. Mas deixa eu voltar um pouquinho aqui, nesse Multiplique Regional. Nesse Multiplique Regional, meus irmãos, não teve como a gente sair não impactados dessa realidade. Deus colocou ali gigantes para falar aos nossos corações. Deus usou grandemente o pastor Lopes, Deus usou grandemente o pastor Anacleto Torres, ali que nós nos conhecemos. Deus usou grandemente o pastor Silvio Lamego, que foi instrumento de Deus, meus irmãos, para falar aos nossos corações. Então, na pandemia, nós começamos lá com o pastor Lopes, a mentoria. Passamos por um tempo na mentoria e depois nós fomos convidados pelo pastor Anacleto. Eu tenho essa dívida de gratidão com o pastor Lopes, também com o pastor Anacleto. Ele nos convidou para fazer parte desse time aí, né? Alguns deles estão aqui, pastor Ronaldo, pastor Maico. Foi um tempo muito bom, muito abençoador ali, queridos. Então, ali, meus irmãos, aconteceu a cura do coração de fato. Ali Deus trabalhou o meu coração, ali Deus trabalhou, meus irmãos, a minha vida espiritual. Ali muita coisa, meus queridos, foi desconstruída. Daquele pastor que tinha visão de igreja de programas. Daquele pastor que mantinha uma igreja com eventos sem intencionalidade. Deus, meus irmãos, teve que trabalhar em minha vida e mudar muita coisa, muitas concepções, muitos entendimentos. Ali eu entendi que programa, meus irmãos, sem intencionalidade, gera três coisas. Três coisas, meus irmãos: cansaço, gasto
e briga. Quando o pastor Anacleto nos chamou para essa mentoria, para esse grupo de mentoria, ele nos apresentou quem seria o mentor, que trabalhou muito aos nossos corações, que foi, meus queridos, o nosso querido pastor Marcos Petrucci, que foi bênção, meus irmãos, na nossa vida. Instrumento de Deus, meus irmãos, para mudar, para transformar os nossos corações. Uma dica, primeira dica que nós já demos aqui: se você quer implementar a visão, leve sua liderança. A segunda dica, participe de um grupo de mentoria, procure mentores, procure pessoas que já estão vivendo, meus irmãos, essa visão. Tenha essas pessoas como instrumentos do Senhor para abençoar a sua vida. Pode seguir, meus queridos. E o que aconteceu na mentoria, no grupo de mentoria? Nós fomos desafiados, meus irmãos, a iniciar o meu grupo protótipo. Interessante que nós já tínhamos sido orientados, Marcos Petrucci falando, escolha o seu Pedro, Tiago e João. Pastores, menos é mais. Comecei a orar ao Senhor e pedi que Deus me enviasse as pessoas. E eu não entendi, porque o negócio não batia, meus irmãos. Pode voltar, por favor. Comecei a colocar no papel os nomes que Deus me mostrava, e Deus me deu 30. Coloquei o pastor Max, preocupado com esse negócio, novas estratégias. Nós tivemos que criar, meus irmãos, para acompanhar essas pessoas. Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, que nós acompanhamos essas 30 pessoas, eu e minha querida e amada esposa Vanessa. Fique em pé aí, minha querida. Nós acompanhamos esses amados irmãos durante quase um ano, queridos. Quase um ano vivenciando o PGM Protótipo em nossa casa. E quase um ano realizando com eles, meus irmãos, os encontros de formação. 30 pessoas foram as pessoas que Deus colocou nas nossas mãos, das mais diferentes idades. Então, meus irmãos, nós marcamos, depois de quase um ano, nós marcamos, meus irmãos, o desafio da multiplicação para o dia 25/8 de 2022. E desses 30 líderes, nós conseguimos, meus irmãos, iniciar 11 pequenos grupos. 11 pequenos grupos. Começamos com esses 11 pequenos grupos. Pode seguir, por favor? Pode seguir mais? Esses irmãos aqui, meus irmãos, é a primeira turma que foi até o final conosco. Todos se tornaram líderes de pequeno grupo, pastor? Não. Mas a grande maioria, meus irmãos, se tornou discipuladores. Então, muitas pessoas, meus irmãos, foram alcançadas através da instrumentalidade desses irmãos. E o trabalho do Senhor, meus irmãos, foi sendo realizado e aprimorado com eficiência. É claro que para isso, pode voltar, por favor. Voltar, por favor. Nós contamos com a ajuda de muitos homens de Deus, que nós convidamos lá para a igreja. Nós resolvemos focar, e toda a programação, seja de aniversário da igreja ou programação intencional que nós criávamos, meus irmãos, o nosso compromisso foi levar pessoas com comprometimento com a visão. Então, homens e mulheres de Deus foram levados ali, meus queridos, para nos instruir sobre esse tema. A igreja foi sendo envisionada, a igreja foi sendo, meus irmãos, preparada
para o que iria acontecer, meus irmãos, no futuro. Como eu já falei para vocês, 11 pequenos grupos, meus irmãos, então, foram iniciados ali. Pode seguir, por favor. Então, nós criamos aqui esses 11 pequenos grupos. Pode seguir, por favor. Então, esses foram os nossos primeiros pequenos grupos. Pode seguir. Pode seguir. Desses 11, meus irmãos, nós multiplicamos para 24 pequenos grupos. 24 pequenos grupos. E desses 24 pequenos grupos, meus irmãos, nós encerramos um culto que tinha na igreja, um culto de oração. Mais na frente nós vamos explicar para vocês com relação a isso, né? Pode voltar, por favor. E nós temos hoje na igreja, meus irmãos, 24 pequenos grupos atendendo as pessoas. Mas como que nós temos vivido, meus irmãos, a missão? Pode voltar, por favor, rapidinho. Nós temos vivido a missão, meus irmãos. Hoje nós não temos na igreja mais culto de oração. Hoje nós temos na igreja cultos diários de oração online. Todos os dias de segunda a sábado, às 6 horas da manhã, temos culto de oração na igreja, intercedendo pela igreja, necessidades da igreja, avanço do reino. Estamos, meus irmãos, também como prática da oração, vivenciando muralhas de oração. E aqui na frente, ó, é resultado do Multiplique do ano passado, meus irmãos. Resultado do Multiplique do ano passado, ou seja, os homens da igreja, eles saíram daqui, meus irmãos, e decidiram orar pela madrugada, e desde o Multiplique passado, esse grupo tem orado às 5 horas da manhã, meus irmãos, na nossa igreja, tem orado, meus irmãos, pela igreja. Então é um resultado, meus irmãos, do que aconteceu aqui, da influência que eles tiveram, meus irmãos, aqui. Mas vamos seguir mais. Então vivemos esse princípio de oração, vivemos também o princípio de evangelização, discipulador. O que é forte na igreja, pastor, são os pequenos grupos? Não, meus irmãos. O que é forte na igreja é a evangelização discipuladora. Os pequenos grupos são o resultado desse trabalho. E o que nos emociona na igreja, meus irmãos, que hoje até adolescentes envolvem relacionamento discipulador. Então a igreja, meus irmãos, está toda envolvida com esse trabalho de evangelização discipuladora, e nós temos alcançado muitas pessoas para Jesus. Pode seguir, por favor. Na formação de líderes, nós formamos esse primeiro, formamos, meus irmãos, esse segundo, formamos essas 5 pessoas aqui numa igreja, meus irmãos, de um distrito lá, Igreja Batista Sião, que é filha da nossa igreja. Formamos esses irmãos, auxiliamos eles na vivência do protótipo deles, e agora eles multiplicaram 5 pequenos grupos, meus irmãos, em um distrito. E aqui o último, meus irmãos, é a nossa turma em formação. Já tem 18 pessoas sendo, meus irmãos, formadas para assumir, meus irmãos, os próximos PGMs. Pode seguir. Também vivenciamos a plantação de igrejas. Eu falei com vocês que nós temos muitos desafios missionários. Mas a nossa igreja ela está plantando simultaneamente 3 igrejas, meus irmãos. Nós estamos alcançando 2 cidades diferentes além da nossa. Então estamos alcançando Pedra de Maria da Cruz, a primeira ali, em um distrito, né? Ganhamos a bênção de uma capela pela missão pioneira. Estamos plantando aqui essa do meio, não é? A congregação lá em Bonito de Minas, que era um desafio. E uma coisa interessante sobre Bonito de Minas, o missionário está até aqui, pastor Omar, cadê ele? Está ali, tem atuado em Bonito de Minas. A congregação de Bonito de Minas que está sendo plantada, essa congregação iniciou um trabalho em uma comunidade quilombola.
E essa comunidade quilombola tem um nome, meus irmãos, engraçado, não é? O nome dessa comunidade é Japão, meus irmãos. Aí eu falei assim, Deus está nos levando a fazer até missões transculturais. Mas ela tem sido alcançada pelo Senhor. E, meus irmãos, nós estamos plantando uma igreja no bairro mais populoso de Januária, onde predomina tráfico de droga, onde prostituição infantil, crianças são liciadas para isso, e nós estamos ali representando o nome de Jesus, pregando o Evangelho. No mês passado, para a glória de Deus, Deus nos deu um milagre, porque nós precisávamos comprar terrenos para duas dessas congregações, para a gente adquirir, meus irmãos, a capela, e num mês Deus levantou 80 mil, e nós conseguimos, meus irmãos, comprar os 2 terrenos. Na semana passada nós fomos o pessoal da Missão Pioneira entrou em contato e falou, vocês já ganharam as 2 capelas. Então nós estamos felizes com o que Deus Ele tem feito lá entre nós. Pode seguir, por favor. Queridos, volta um pouco, por favor. Pode voltar. Nosso Ministério Infantil. Compaixão e Graça são muitos trabalhos, meus irmãos, muita coisa que nós temos feito. Treino funcional, nós abrimos uma academia lá na igreja para atender a comunidade. Nós adotamos a escola, a diretora, quando viu diante de si uma aluna que estava praticando a automutilação, ela falou, não posso fazer nada, foi nos procurar para auxiliar, desenvolvemos projetos lá na escola da cidade. Projeto Café com Jesus, distribuímos, depois da pandemia, meus irmãos, mais de 300 cestas básicas. Aqui, meus irmãos, nós estamos trabalhando com a assistência social da cidade. Essas crianças aqui, elas participam de uma unidade, por isso que o rostinho aí está coberto. Elas são vítimas de maus tratos, né? São vítimas de violência, e a nossa igreja resolveu, através do Ministério de Ação Social, abraçar essas crianças, amar essas crianças e demonstrar para elas o amor de Jesus. E embaixo aqui, o que é? É algo inédito que aconteceu na cidade. Até então, no aniversário da cidade, só realizava lá na prefeitura missa. Só que aqui nós fomos para realizar um culto. E anunciamos, meus irmãos, tanto para o prefeito, os secretários e todos os servidores, o nome do nosso Senhor Jesus. Pode seguir, por favor. Pastor, desculpe. Esse é um sonho, viu? Eu vou parar por aqui porque o tempo já está adiantado. Queridos, olha, eu vou falar um pouco disso aqui, porque isso aqui também foi fruto daqui, pastor. Em Águas de Lindóia, um dos irmãos que foi impactado pelo trabalho aqui. E dentro do ônibus, nós recebemos 3 hectares. 3 hectares, né? E nós estamos com o sonho agora de construir nesse lugar o Lar Batista. Para atender, meus irmãos, os nossos idosos, as nossas crianças, não é? Então, grandes coisas o nosso Deus tem feito, grandes coisas o nosso Deus tem realizado, e eu louvo a Deus por fazer parte dessa história, não é? E de ver o que Deus, de maneira grandiosa, tem realizado, né? A testemunha tem que ser fiel. Então, toda a glória seja dada a Jesus.